Na nossa lista 3, na verdade é um problema proposto, o problema número 1, pede para a gente determinar os vértices, focos e excentricidade das elipses, né? Da elipse no caso. É que tem mais aqui. A princípio a gente vai fazer o número 1 para a gente ver como fica. Ele dá esta equação e essa é uma equação de uma elipse, porque ela tem um formato específico. A gente sabe que se a gente for fazer no gráfico, a representação gráfica dessa equação vai ter o formato de uma elipse, que a gente já definiu em aula o que é uma elipse, ok? O detalhe aqui, ó, ele está pedindo vértices, focos e excentricidade, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente primeiro tem que identificar qual é o formato da equação padrão da elipse, né? Que é a equação canônica da elipse. Então a gente vai começar aqui, ó, vamos identificar os elementos ou parâmetros, né? Da elipse. Posso escrever aqui, ó, comparando com a equação canônica. Que é a equação canônica da elipse que é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado, sendo que a é o vértice no eixo x, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, né, sendo que b é o vértice no eixo y, igual a 1. Ok? Então, quando a gente compara a equação dada com a equação canônica, a gente tem condições de identificar os vértices. Então, a gente tem o vértice em x e o vértice em y. Na verdade, aqui, ó, não importa, às vezes, dependendo do livro, dependendo, né, da forma como que a gente constrói as equações, né, essas aqui estão trocadas, né? A gente tem elas trocadas. Por quê? Porque a gente escolhe o A como sendo o vértice maior. Então, se o vértice maior estiver no eixo Y, é comum encontrar isso daqui trocada. Mas o que vocês precisam entender é que o que está embaixo do x ao quadrado é o vértice no eixo x. E o que está embaixo do y ao quadrado é o vértice do eixo y. Não importa que letra a gente usa, ok? Então, esse é o fundamental, é a base. Aí, então, por comparação, né? Por comparação, identificamos que o a ao quadrado é igual a 100 e o b ao quadrado é igual a 36. Ou seja, o a é igual a 10. Notem que... Opa, desliguei a luz aqui. Notem que o A ele é 10, não menos 10, ok? Porque a gente está considerando sim, só o semi-eixo positivo, né? Mas aí você tem que lembrar da construção dessa teoria, né? Opa, a câmera estava escapando aqui. Beleza, então o A é igual a 10 e o B é igual a 30, é igual a 4. Não. Opa. É 6, que 4, viajei. A gente tem 10 e 6, ok? Então a gente tendo os vértices, a gente pode até fazer um esboço do gráfico para a gente ter uma noção de como é a forma dessa elipse. Se a gente sabe que o A é igual a 10 e o B
é igual a 6, né? A gente pode, então eu vou colocar aqui, ó, sabendo que A é igual a 10 e o B é igual a 6, o A, né, é o semi-eixo, eu vou escrever aqui, ó, semi-eixo ao longo de x, né? Ao longo do eixo x. E B é igual a 6, que é o semi-eixo. No caso, esse daqui é o semi-eixo maior. Maior e está ao longo do x. Aqui é o semi-eixo menor e está ao longo do eixo y, tá? A gente pode fazer um esboço de gráfico. No caso, a questão, ela não pede, então não precisa, mas ela também não diz que não é para fazer, né? Então eu vou fazer o esboço do gráfico para a gente, já que afinal de contas eu estou resolvendo para tentar ser o mais didático possível ao longo do y, podemos esboçar a elipse no plano cartesiano. Tá? Como é que fica a elipse no plano cartesiano? A gente vai primeiro desenhar o plano cartesiano, x e y. A gente sabe que x ele vai até 10, então eu vou colocar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, certo? E em y ele vai até 6, então 2, 4, 6. Então aqui a gente tem o 0, 2, 4, 6. Aqui a gente tem o 2, 4, 6, 8 e 10. Para baixo a gente vai ter o menos 2, menos 4 e menos 6. E para a esquerda a gente vai ter o menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10. Ok? A gente sabe que a elipse, tá? Agora para eu desenhar uma elipse bonitinha vai ser difícil, mas é mais ou menos assim, ó, ela ao longo do y ela vai passar em menos 6 e 6. Esse daqui é o que a gente chama de semi-eixo menor, né, ao longo do y, que a gente chama de B. E aqui ele vai passar em 10 e menos 10 no eixo x, que aqui é o semi-eixo maior, que a gente vai chamar de A, ok? Aí a gente vai, a elipse é um negócio mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Então, a gente tem mais ou menos um esboço da elipse. E quais são os outros elementos que ele pede? O foco e excentricidade. O foco, a gente vai ter um tamanho C. Como é que é o C? O C, ele... Então o C, que dá a posição do foco aqui, que a gente não sabe bem aonde está, ele é o seguinte, a gente pega esse A e coloca como uma hipotenusa, certo? E a gente tem o seguinte, a gente tem que o B com o A de hipotenusa, a gente vai obter qual é o valor de C, ok? Então para a gente achar o C, a gente vai ter que fazer a relação da hipotenusa, de usar o B e o C como catetos e o A como hipotenusa. Então eu vou apagar aqui para a gente fazer isso agora.
utilizando a relação de Pitágoras, né? Temos que o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Ou C ao quadrado é igual ao A ao quadrado menos o B ao quadrado. E a gente vai obter, né? A gente vai obter o C porque os focos, utilizando a relação de Pitágoras para obter a posição dos focos. E os focos, eles vão estar em mais ou menos C e 0, né? Ao longo de X. Eles estão ao longo de X porque o X é o eixo que tem o semi-eixo maior, certo? Então aqui a gente precisa isolar o C, mas a gente sabe que o C ao quadrado então vai ser 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Então a gente vai ter o C ao quadrado é igual a 100 menos 36. Isso daqui dá o C ao quadrado igual a 64. O C fica a raiz de 64, tá? Portanto, o C é igual a 8. Ok? Então, olha só, os focos eles vão estar em mais ou menos 8 e 0. 0 em Y, mais ou menos 8 em X. Bom, a gente já tem as informações para escrever quais são os vértices, os focos, falta a excentricidade. Então eu vou escrever aqui, ó, só para a gente, no desenvolvimento, né, a gente deixar claro o que a gente já tem. Então, ó, os vértices, né? Até aqui nós já temos, né? Os vértices ao longo, vértices ao longo do eixo X são os pontos mais ou menos 10 e 0, né? Ou, como a Andressa comentou, 10 e 0 e menos 10 e 0. Tanto faz. Posso escrever assim, ou menos 10 e 0 e 10 com 0. Ok? Tanto faz. Os dois deixam bem claros qual é a resposta. Então, os vértices ao longo do eixo X, né, ao longo do eixo, do semi-eixo maior, né, são esses. Ao longo do eixo Y são os pontos menos 6. Eu vou pôr aqui, ó, mais ou menos 6 e 0. Ok? Então estou misturando as notações aqui, mas o ideal é sempre manter uma só. Eu vou manter uma só, vou colocar menos 6 e 0. Se eu separei aqui, eu vou separar aqui. Tá? Só para ficar um pouquinho mais formal. Não misturar anotações. Ao longo do eixo de Y são os pontos aqui. Tá? A gente já sabe que os focos estão nos pontos. Aqui a gente poderia colocar aqui como A1, A2,
aqui como B1, B2, e aqui eu vou colocar como F1, tá? Então seria menos 8 e 0, e F2, 8 e 0. Ok? Então a gente já tem uma conclusão parcial. Aqui já está, pelo menos essas duas aqui já estão respondidas. Agora a gente precisa responder qual é a excentricidade da elipse, tá? Então, agora vamos ver a excentricidade, né? Para determinar a excentricidade, né? Usamos a relação. Qual relação? E é igual a C sobre A. Essa é a excentricidade da elipse. Lembrando que na hipérbole o C é maior do que A. E na elipse o C é menor do que A. Então a excentricidade da elipse fica entre 0 e 1. Né? Na hipérbole já tem uma excentricidade maior do que 1. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Ó. O C é igual a 8 e o A é igual a 10. Oito sobre 10, que é igual a 0,8. Aí a gente vai concluir, né? Aqui eu já concluí essas duas respostas. Agora eu vou concluir sobre a excentricidade. Ok? Então, será que aqui não vai aparecer? Vou apagar aqui. Tá? Portanto, a excentricidade é 0,8. Ok? Lembrando que a excentricidade é adimensional, certo? Esse outro problema aqui é o número 13, pede para a gente determinar a equação da elipse, só que ele dá algumas características e a gente tem que determinar a equação dela, né? Então ele diz que essa elipse ela tem o centro na origem do sistema de coordenadas, do plano cartesiano, tem os focos ao longo do eixo x, então o semi-eixo maior é ao longo de x, tem excentricidade E igual a 2/3. Notem que excentricidade igual a 2/3 não significa que o C é igual a 2 e que o A é igual a 3. Significa que C dividido por A é igual a 2/3. Ok? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão muita gente erra essa questão por causa desse detalhe. Passa pelo ponto P, em que o x é 2 e o y é menos 5/3. Vamos ver como a gente pode resolver essa questão. Então a gente tem que ser um pouco mais auspicioso, assim, né? Tem que lembrar da equação, das relações. Então a gente vai construir um sistema de equações para esses parâmetros. Primeiro, né, a gente vai começar. Sabemos que a equação da elipse com centro em 0, 0 é x ao quadrado sobre, olha, ele está ao longo do x, então eu vou colocar o A como semi-eixo maior embaixo do x, certo? Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então a gente sabe que essa é uma equação que relaciona os semi-eixos da elipse, beleza, quando o centro é em 0, 0. Agora a gente vai ter também que a excentricidade é 2/3, tá? Também sabemos
que a excentricidade é dada por E igual a A, aliás, já estava errando, ó, C sobre A. C sobre A. Ok? Logo, olha só o que a gente tem. C sobre A é igual a 2/3. Então, daqui, a gente pode escrever que o C é igual a 2/3 de A, ou que o A é igual a 3/2 de C. Ok? Então, essa relação, esse valor da excentricidade dá uma relação entre o C e o A, mas não nos diz qual é o valor de C e qual é o valor de A, tá? Eu destaco isso daqui justamente, como eu comentei, eu já vi muita gente errando essa questão por causa disso, né? Cai no engano de dizer que C é igual a 2 e A é igual a 3. Mas se o C for 4 e o A igual a 6, a gente também tem essa mesma excentricidade, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. O que é essa informação de que ela passa pelo ponto 2 e menos 5/3 representa, né, na equação dessa elipse? Bom, a gente já sabe qual é a equação da elipse. A gente não sabe qual é o A, não sabe qual é o B e nem sabe qual é o C. Mas aqui ele nos dá uma informação importante. Ele diz o seguinte, ó, tá? Como a elipse passa por P menos 2 e menos 5/3, então vale a relação. Ó, eu vou aplicar a equação da elipse nesse ponto. Como assim aplicar no ponto? Eu vou pegar o x desse ponto e vou colocar no lugar do x. Eu vou colocar no lugar de x ao quadrado, eu vou pôr 2 ao quadrado sobre a ao quadrado. Ok? E aí eu vou pegar mais assim, ó, mais... Aí eu vou pegar o y. O y é menos 5/3, eu vou pôr ao quadrado, eu vou dividir pelo b ao quadrado, igual a 1. Tá? Então aqui a gente tem uma relação entre o a ao quadrado e o b ao quadrado, com números agora. Tá? A gente pode reorganizar esses termos, a gente fica com 4 sobre a ao quadrado, e aqui eu vou ter mais 25 sobre 9b ao quadrado é igual a 1. Ok? Então a gente tem essa relação. O que a gente tem por enquanto, né? Portanto, vou colocar aqui, ó, portanto, temos as seguintes relações. Ó, a gente tem que 4 sobre a ao quadrado mais 25 sobre 9b ao quadrado é igual a 1. E a gente tem que o a é igual a... Não, eu vou usar o C aqui, ó. O C... Não, vamos usar o A. O A, o A é igual a 3/2 de C. O que falta aqui? Falta a gente usar a relação de Pitágoras entre... que diz que A ao quadrado, né? Aqui ficou sem espaço, mas a gente vai usar aqui, ó, o A ao quadrado. Eu vou até escrever aqui pro lado. A gente tem assim, ó, o A é igual a 3/2 do C. A gente tem que 4 sobre A ao quadrado mais 25 sobre 9b ao quadrado é igual a 1.
E temos que a gente sabe, né, que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vocês estão vendo que a gente tem 1, 2, 3 equações e temos 3 variáveis? Então isso daqui é um sistema que tem uma única solução. Então é um sistema solúvel, ok? Então agora a gente vai trabalhar com essas 3 equações para obter... A gente precisa obter, na verdade, o a e o b, né? Para escrever a equação da elipse. Tá? Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou primeiro trabalhar essa equação aqui para tirar esses termos do denominador, porque é muito ruim trabalhar com eles no denominador. E depois a gente vai focar em achar o b, ok? Então aqui, ó, a gente tem aqui o 4 ao quadrado mais 25. 4 sobre a ao quadrado mais 25, a gente tira o... A gente pode multiplicar, né, os denominadores, a gente fica com 9 a ao quadrado b ao quadrado no denominador. E aqui a gente fica com 4 vezes 9 dá 36b ao quadrado mais 25a ao quadrado. Isso daqui é igual a 1. Então, basicamente, a gente tem 36b ao quadrado mais 25a ao quadrado igual a 9a ao quadrado b ao quadrado. Tá? Eu acho que é mais fácil de trabalhar assim. Beleza? Então a gente... Porque não tem os números no denominador. Tá? Vamos lá. Eu nunca resolvi essa questão, por isso que eu estou vendo. O foco vai ser achar o b ao quadrado. Então essa daqui a gente já organizou. Aqui, ó. Aqui, nessa equação, né, daqui a gente tem que a ao quadrado é igual a 9 quartos de c ao quadrado. Ok? Então a gente já tem isso daqui. A gente pode colocar esse daqui eu vou chamar de 1 e esse daqui eu vou chamar de 2 e essa daqui eu vou chamar de 3. Daí a gente vai numerando, fica mais fácil. A ao quadrado vai ser igual a... No lugar do... Ó, eu posso colocar essa 2 aqui, ó, e a gente já fica com 9 quartos de c ao quadrado. Coloco no lugar do a. Eu tenho b ao quadrado mais c ao quadrado. E essa relação aqui, né, a gente pode passar esse c para o outro lado. A gente fica com 9 quartos de c ao quadrado menos 1c ao quadrado. Só que 1c ao quadrado, se eu escrever ele como 4 quartos de c ao quadrado, né, lembra, isso aqui é 1 menos 1. Né? Só que se eu escrevo como 4 quartos, fica claro que aqui é 5 quartos de c ao quadrado é igual ao b ao quadrado. Ok? E aqui a gente... Então a gente tem, ó... Vamos trabalhando as equações. Aqui a gente já tem uma relação de b com c. Tá? Ó, vejam, aqui é mais fácil a gente substituir esse b ao quadrado aqui. E esse a ao quadrado aqui, a gente acha o c. Achando o c, a gente tem as outras. Certo? Olha só, eu estava focando em achar o b. Vou mudar, vou achar o c. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar... Aqui a gente tem uma relação do b com c. Aqui, ó, do a com c. E aqui a gente consegue substituir tudo e ficar com tudo em função do c. Tá? Então a gente vai pôr, ó, substituindo as relações 2 e 3 em 1, isolamos o c.
certo? A gente vai achar o C. Então, ó, o que eu vou fazer? Em 36b ao quadrado, eu vou pôr aqui, ó, 36 vezes o b ao quadrado. O b ao quadrado é 5 quartos de c ao quadrado. Aí eu tenho mais 25a ao quadrado, só que o a ao quadrado é 9 quartos de c ao quadrado. Então a gente tem uma equação para c. Olha só. Aí aqui a gente tem 9a ao quadrado. Então a gente fica com 9 vezes 9 quartos de c ao quadrado. E aqui a gente tem o b ao quadrado é 5 quartos de c ao quadrado. Olha só, agora já tem uma equação só para c. Notem que a gente pode dividir tudo por 4. Dividir tudo por 4, ó, a gente, aliás, multiplicar por 4, né? Multiplicar tudo por 4, ó. Se eu multiplico esse termo por 4, eu elimino esse cara aqui. Se eu multiplico esse termo por 4, eu elimino esse cara aqui. Se eu multiplico todo esse daqui, ó, eu elimino só um, né? Não os dois. Eu elimino só um dos 4 aqui. Ok? A gente pode ainda dividir tudo por 9. Então, se eu divido por 9, aqui sobra 4. Né? 4 vezes 9 é 36. Se eu divido por 9, esse cara aqui vira 1. Se eu divido por 9, esse cara aqui vira 1. Tá? Então a gente vai simplificando. Dá para dividir tudo por 5 também. Ó. Se eu divido por 5, esse daqui vira 1, este daqui vira 5 e esse daqui vira 1. Tá? Daí a gente fica com uma equação bem mais simples agora. Então eu apaguei, mas eu mantive esse daqui para a gente não se perder. Olha só, aqui ficou 4c ao quadrado. Aqui, ó, ficou 5c ao quadrado. E aqui ficou 9 quartos de c na quarta. Ah, eu poderia dividir tudo por c ao quadrado também. Ó, eu divido por c ao quadrado, esse cara aqui fica 1, esse cara fica 1, esse cara fica 1. Tá? Então, ó, ficou mais simples ainda. Aqui ficou 4, aqui ficou 5, e aqui ficou 9 quartos de c ao quadrado. Certo? Ó, quem que manteve? O 4, aqui ficou 5, aqui 9 quartos de c ao quadrado. Né? Então a gente tem 9 igual a 9 quartos de c ao quadrado. Né? Aqui, ó, aqui dividindo tudo por 9, que fica 1, fica 1. Então a gente tem que c ao quadrado é igual a 4, ou seja, c é igual a 2. Obtivemos o c, né? Agora a gente lembra, né? Usando que o c é igual, aliás, o a é igual, o a é 3 meios de c, temos o a igual a 3, né? Aqui tá bom. O a igual a 3. Ó, então já temos o a e o c, tá? Falta o b, tá? Agora a gente, para obter o b, né? E obtemos o b pela relação, né? Que o a ao quadrado por a ao quadrado é igual a b ao quadrado, não, é b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, na verdade, o b ao quadrado ele vai ser igual ao a ao quadrado menos o c ao quadrado. Ok? O b ao quadrado ele é 3
ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então a gente tem 9 menos 4, que é 5. O b é igual a raiz de 5. Tá? A gente tem, eu vou até anotar aqui, ó, o b ao quadrado é igual a 5 e o b raiz de 5. Mas para a gente escrever a equação da elipse, a gente não precisa do b, a gente precisa do b ao quadrado. Ok? A gente precisa do a ao quadrado. Só do b ao quadrado e do a ao quadrado. Agora a gente já tem. Então a gente vai escrever a equação. Então finalmente concluímos que a ao quadrado é igual a 9 e b ao quadrado é igual a 5. Portanto, a equação da elipse fica ou é, né? É x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Ok? Então o problema 24 pede para a gente determinar os centros, focos, os vértices e a excentricidade da elipse, pede para a gente esboçar o gráfico e dar essa equação. Para a gente escrever essa equação aqui, para a gente resolver tudo isso aqui, a gente precisa escrever essa equação na forma canônica, tá? Então vamos rearranjar, né, determinar a forma canônica. Tá? A primeira coisa que que vai facilitar a nossa vida fazer é a gente dividir tudo por 25 vezes 16. Por que 25 vezes 16? Porque daí a gente acha o x ao quadrado sozinho, né? Só o x ao quadrado. E a gente consegue completar quadrados de forma mais fácil. Vamos tentar isso daqui, ó. Eu vou... bom, vamos... Deixa eu pensar. Vou completar quadrados. Tá, pera aí, eu tô pensando aqui que eu... Aí, para determinar a forma canônica, a gente vamos completar quadrados. Tá? Em x e em y. Ok? Primeiro a gente tem lá, ó, o 25 mais 50x, 25x ao quadrado, mais 50x, a gente pode escrever isso daqui da seguinte maneira. A gente pode ver aqui isso como um 5x elevado ao quadrado. Lembrando que aqui a gente tem que identificar a forma a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, para a gente poder escrever isso na forma de a mais b ao quadrado. Ok? Então a gente quer completar quadrados, é encontrar essa forma aqui. A gente vai pegar o a como sendo 5x, é o a. Aí aqui a gente tem mais 2 vezes o a, que é 5x. E a gente vai ter o b. O b vai ser o número que completa esse termo aqui para ser o 50x. Então a gente precisa de 5 aqui, ó. Ok? 50. Aliás, até vou fazer de outro jeito que vai ficar melhor. Já sei. Vou fazer o seguinte, ó. Esse 25x ao quadrado mais 50x, eu vou escrever isso como sendo 25 que multiplica x ao quadrado mais 2. Ok? Só que para a gente completar o quadrados aqui, ó, mais 2x.
Agora a gente vai ver esse x ao quadrado, ó, vai ficar bem mais fácil agora. A gente vai ver isso aqui como 25, que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 1. Tá? Por quê? Porque olha só, se a gente abre isso daqui, ó, a gente fica com x ao quadrado mais 2x mais 1, e aí esse menos 1 mata esse cara e a gente tem exatamente o x ao quadrado mais 2x, ok? Então a gente vai escrever esse 25x ao quadrado mais 50x como sendo 25 vezes x mais 1 ao quadrado menos 1, ok? E a gente vai pegar o 16y ao quadrado mais 64y e vamos fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o 16 em evidência, né? Tirando o 16 em evidência, a gente fica com y ao quadrado mais, ó, a gente multiplica por 3, né? 3 vezes 16 fica 3 vezes 6, 24. 3 vezes 1, 3, 54. Não dá para tirar o 16 em evidência aqui. Aqui a gente põe mais 4. Então 4 vezes 16 vai dar o 64. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou deixar esse 16 em evidência. E esse y ao quadrado mais 4. 4y aqui. Eu vou ter como y mais 2 ao quadrado. Tá? Y mais 2 ao quadrado. Porque aqui menos 4. E a gente pode conferir que o y mais 2 ao quadrado fica y ao quadrado mais 4y, né? Mais 4. Daí com esse menos 4, a gente elimina esses dois e fica com o que a gente tinha antes. Ok? Então a gente vai trabalhar com isso, essa relação e essa relação. Então no lugar do 25x ao quadrado mais 50x a gente vai pôr essa expressão aqui. No lugar do 16y ao quadrado mais 64y, a gente vai usar esta expressão aqui. Ok? Então a gente fica com, no lugar do 25x ao quadrado mais 50x, a gente põe esse termo. Do 16y ao quadrado mais 64y, a gente põe tudo isso aqui. E isso aqui fica igual a 311, ok? Agora, eu posso multiplicar aqui, ó, o 25, eu vou ter, ó, 25x mais 1 ao quadrado, e eu vou pôr aqui, ó, menos 25, ok? Multiplico por um termo e pelo outro. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o 16. 16y mais 2 ao quadrado menos 64. E isso daqui vai ser igual a 311. Ok? Então, olha só. Esse 25 mais 64, ele vai dar 89. Então, eu tenho 25x mais 1 ao quadrado mais 16y mais 2 ao quadrado, e aqui a gente tem 311, e esse 89 aqui vai somar aqui, ó, como 89. Somando 311 com 89, aqui vai dar 400, ok? Então a gente tem, tá, eu já vou colocar aqui como 400, porque a gente pode dividir tudo por 400, então eu pego 25x mais 1 ao quadrado dividido por 400, e aí eu tenho mais 16y mais 2 ao quadrado dividido por 400, e isso daqui vai dar igual a 1. Então agora a gente já tem, ó, x mais 1 ao quadrado dividido por a ao quadrado
mais y mais 2 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Então aqui ó, já identificamos a forma canônica da elipse centrada em C. Qual que é o centro dela? É menos 1 e menos 2. Daí a gente tem essa equação aqui. Certo? Até deixa eu melhorar ela aqui. Então a gente tem ó, x mais 1 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ok? E quem é o a ao quadrado? O a ao quadrado é 400 dividido por 25. Quem é o b ao quadrado? O b ao quadrado é 400 dividido por 16. Ok? Ok? Então aqui a gente tem esta equação da elipse centrada em menos 1 e menos 2, né? Então a gente tem o a como sendo 20 vezes 20 dá os 400. Então a gente tem 20 sobre 5. Né? E b é 20 sobre 4. 20 quartos. Né? Logo, os vértices são... A gente tem os vértices A ao longo do eixo X, né, do semi-eixo maior, eles ficam... Tá? Então, a gente já tem, a partir do A e do B, a gente vai determinar os vértices pegando do centro. O centro é menos 1, então, menos 1 e menos 2. Então, os vértices ao longo de X, a gente vai tirar 4 do X e somar 4 no X. Então, de menos 1 vai para menos 5 e o Y fica igual. E aqui do menos 1 a gente soma 4, fica 3 e o Y fica igual. Então, a gente tem os dois vértices ao longo de X, né? Paralelos a X. E a gente tem os vértices paralelos a Y, que a gente mantém o X, que é lá no menos... os dois são no menos 1 lá. Assim. Então a gente tem 0. Ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 1,